Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos confeitar um bolinho comigo? Aí é um bolo de 17 centímetros, que rende mais ou menos 17 fatias, com massa de chocolate e recheio de chocolate. Eu costumo dizer que esse bolo se chama brigadeiro cake. Eu vou passar um pouquinho do recheio na tábua para grudar o bolo, né? Como já falei nos outros vídeos, eu costumo passar o restinho do recheio para não correr o risco de cair o bolo, né? De repente escorregar e cair o bolo da mão da cliente. Aí eu colo com um restinho de recheio que eu deixo guardado. Aí eu tive um pouquinho de dificuldade para poder desenformar esse bolo, porque como ele ficou bem prensadinho, aí deu um pouquinho de dificuldade, mas eu consegui desenformar. Aí é massa de chocolate, né? Como eu falei, recheio de chocolate também. E é um brigadeiro cake. Ele é todo de brigadeiro, até a cobertura dele vai ser brigadeiro também. Esse bolo é para uma cliente que já tá comigo aí também há 5 anos. A cliente fiel, a Andresa. Meu parabéns, Andresa, para você. Que Deus te dê muita saúde. Aí eu vou passando a espátula para poder ficar lisinho, né? Para mim não ter dificuldade na hora que eu for passar o brigadeiro. Eu vou deixar a receita desse brigadeiro na descrição aqui para vocês, tá? Não esquecem, gente, de curtir, de compartilhar, de deixar aí seu comentário. Me falem o que vocês acharam, tá? Desse bolo. E me falem também se vocês estão fazendo aí os trabalhos de vocês, o bolinho de vocês. Eu achei que eu ia ter dificuldade de passar esse brigadeiro, mas não tive. Qual é o segredo aí desse brigadeiro, gente? Eu fiz ele e eu deixei ele esfriar na temperatura ambiente, eu não botei ele na geladeira. Então, quando o brigadeiro ele fica em temperatura ambiente, a consistência dele fica melhor para você espatular. Se eu tivesse colocado esse brigadeiro na geladeira, ele ia ficar muito duro. E na hora que eu passasse ele no bolo, ele ia soltar o bolo. Ele não ia ter essa cremosidade. Eu ia passar e ele ia descolar o bolo. Por isso que eu fiz ele e deixei ele esfriar em temperatura ambiente. Aí eu vou passando, ele ficou muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição a receita dele. Ele é um brigadeiro que leva mais creme de leite do que leite condensado. Por isso ele não fica um brigadeiro tão doce. Fica com sabor suave. Eu coloquei 3 caixas de leite condensado e 4 caixas de creme de leite. E uma colher de sopa de manteiga, de coalho, né? De margarina. Aí eu levei no fogo, né? Fui mexendo até ele chegar no ponto de recheio de bolo mesmo. Quando eu jogo ele assim, ele faz aquele montinho, ele não afunda. E aí eu botei na forma de bolo e deixei esfriar ali em temperatura ambiente. No caso eu fiz ele à noite, no dia anterior, para no dia seguinte de manhã eu estar usando ele. Deixei ele em cima ali do fogão mesmo, porque é melhor, né? Por causa da grade embaixo do fogão ajuda a esfriar. Deixei ele em cima do fogão, cobertinho, para no outro dia de manhã eu estar usando. Aí eu espatulei, viu, com a espátula lisa. E ele ficou super lisinho, tá vendo? Eu me surpreendi com esse brigadeiro. Eu nunca tinha feito. É uma receita que eu tirei da minha cabeça. E ele ficou super bom para poder espatular. A única coisa errada aí nesse bolo que eu fiz, que eu não faria em um próximo bolo desse tipo, é que eu passei muita cobertura em cima. Então, quando eu fiz a decoração de cima, ele deu uma arriada. Eu não passaria tanta cobertura em cima.
Aí o granulado que eu usei é um granulado crocante, né? Aquele granulê. Tipo granulê, né? Mas não é granulê. Aí eu fiz de 2 jeitos aí, gente. Eu fiz com a colher pra vocês verem que dá também. Mas o resultado da colher é mais demorado. Aí eu fui jogando, né, o granulado com a colher. Aí depois eu vim com a mão, colocando o granulado com a mão. Eu achei assim, com a técnica da mão, muito mais fácil de fazer. Porque conforme você vai jogando de cima para baixo, o granulado já vai grudando na lateral. E esse bolo é todo assim, todo de granulado. Por isso que é um brigadeiro cake. E aí eu vou jogando granulado, né, de cima para baixo. Aí eu dou tipo uma primeira camada e depois eu venho de novo onde tá falhado e vou colocando mais granulado. Esse granulado foi baratinho, 500 gramas foi acho que 13 ou 12 reais, não me recordo direito. E eu usei mais ou menos umas 250 gramas, gente, não chegou nem a 250 gramas de granulado aí. Então sobrou bastante do saco de 500 gramas que eu comprei, sobrou bastante. Então eu já sei que um bolo de 17 centímetros eu uso mais ou menos umas 200 gramas de granulado. Na hora de fazer a precificação lá, eu vou colocar que eu uso 200 gramas de granulado, tá? Porque não é um granulado barato, né? Eu acho que foi 16 reais, eu vou ver direitinho aqui e coloco o preço pra vocês, tá? Aí então não é um granulado barato, então a gente, na hora da precificação, a gente tem que botar quanto a gente gastou de granulado. Aí eu vou envolvendo todo o bolo com granulado. A massa é de chocolate, como eu falei, né? Com recheio de chocolate também. Cliente que pediu ele assim, todo de chocolate, mas poderia ser outro recheio. E ele coberto de brigadeiro. Não teria problema, poderia ter sido um recheio de mousse de maracujá, por exemplo, com uma camada de mousse de maracujá e uma camada de brigadeiro, e ele todo coberto de brigadeiro, também daria certo. Mas aí no caso do mousse de maracujá, gente, a gente tem que fazer uma barreira de contenção. A gente faz a barreira de contenção em volta da massa e bota o mousse de maracujá no meio. Esse bolo serve 17 fatias. Ele é 17 centímetros. Eu vendo como serve de 15 a 17 fatias. Tá? E esse bolo ficou 120 reais. Eu cobrei 120 reais nele por ele ser todo de chocolate, todo de brigadeiro. Tá? Quem tem dúvidas aí, faz a sua precificação, gente. Tá? Porque aonde eu comprei meus produtos, vocês não compraram. Quem mora em outra região, o preço é totalmente diferente. Então, vocês têm que fazer a precificação de vocês, sim. Quanto vocês gastam na massa, quanto é a massa de vocês, quanto vocês gastam no recheio, quanto vocês gastam na cobertura. Isso tudo vocês têm que acrescentar no valor do bolo. O gás que vocês usam, a luz, a água, o sabão para lavar a louça. Isso tudo tem que ter a precificação. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui de precificação para vocês direitinho, ensinando como é que faz a precificação. Aí eu terminei, aí eu fui limpando, né, em volta da tábua. E só aí eu já achei que ficou lindo. Eu sou suspeita a falar, gente, que eu sou uma admiradora do meu trabalho. Eu acho que eu sou fã de mim mesma. Aí agora eu vou fazer as rosetas.
Como eu falei pra vocês, esse bolo tem uma decoração em cima. Aí eu faço as rosetas em volta dele todo. Essa massa aí que eu tô usando da roseta, gente, é a mesma massa do brigadeiro, tá? É o mesmo brigadeiro que eu fiz pro recheio e pra cobertura. Eu usei pra fazer as rosetas em cima, pra vocês verem como ficou boa essa massa desse brigadeiro, entendeu? Ela ficou com uma consistência excelente. Ele só demora um pouco para dar o ponto, gente, quando você leva no fogo. Mas ele fica excelente. E ele não derreteu em nenhum momento. Entendeu? Ficou muito bom. Aí o brigadeiro já é outra massa. Não é a mesma massa que eu usei pra cobertura e pro recheio. Aí eu já fiz o brigadeiro mesmo. A receita do brigadeiro tradicional. Que meu brigadeiro tradicional é 45 gramas de chocolate em pó, uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite e uma colher de sopa de margarina. Esse é o meu brigadeiro tradicional, que é esse brigadeiro que eu coloquei aí em cima. Essa é a receita. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Olha como ficou lindo, gente. Me falem aí o que vocês acharam. Curtam, compartilhem, tá? Deixa aí o seu like. E ficou assim. Aí eu pedi pra minha filha tirar foto pra mim poder fazer a capa do vídeo. E ficou assim, eu achei que ficou lindo o brigadeiro cake. Ficou lindo, né? Aí a cliente pediu pra mim botar os toppers, mas eu não a mostrei, porque a imagem da cliente eu não sei se ela ia gostar, tá? E o resultado final ficou assim, gente, sem o topper. O que vocês acharam? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Tá? Até um próximo vídeo.